se com aquele mocotó que às vezes a gente está acostumado, penso eu que não é? De repente a coisa vira e se transforma em outra coisa. Muito bem, abra a sua Bíblia, por favor. Para não bater na mesa, não é? Assim, agora. Mateus capítulo número 13, versículo 24 em diante. Enquanto você procura, no começo do ano nós falamos, certo? Eu pessoalmente disse que eu estou debruçado, eu estou pesquisando praticamente todos os dias, eu faço uma leitura, novamente eu leio a parábola do semeador e Mateus coloca, certo, em ordem, não é? Dizer, 6 parábolas mais após a parábola do semeador, não é? Ele vai colocar, se você seguia pelos subtítulos, certo? A parábola do semeador, depois a parábola do joio, depois a parábola do grão de mostarda, depois da medida de fermento, a parábola da pérola de grande valor, a parábola, certo, da rege. Isso, somam, talvez me pulei alguma que está junto de outra, e somam 7 parábolas, ok? E no começo do ano, quase no final do ano e começo do ano, a gente usa um texto que está em Marcos capítulo número 4, certo? Que se refere ao mesmo texto da parábola do semeador, e os discípulos se achegam a Jesus, certo? Para lhe pedir que ele lhes explique a parábola. E Jesus lhes pergunta, lhes responde com uma pergunta, ele diz, vocês não entenderam a parábola? E é dizer, não há uma resposta, mas pela pergunta dos discípulos, certamente eles não tinham entendido. E Jesus solta uma declaração que, como digo, ainda ela me rouba o tempo de boa maneira, tá entendendo? Ele disse assim, se não entendeis esta, como podereis entender as outras? Então, me traz uma revelação que a parábola do semeador contém uma chave de reino, contém um depósito profético que me fará entender as outras. Marcos não as coloca em sequência, mas Mateus coloca em sequência 7 parábolas, amém? É claro que há mais parábolas, me está entendendo? Mas há um segredo na parábola do semeador que nós precisamos entender para que nós possamos desfrutar do demais. Na mesma parábola do semeador diz que Jesus falava em parábolas para que aqueles que tinham uma mente religiosa não entendessem. Ele diz assim, eles têm, mesmo tendo ouvido, eles não ouvirão, mesmo tendo olhos, eles não enxergarão. E Jesus era proposital nisso. Acho fantástico isso em Jesus, porque ele é proposital. Ele cria um sistema de comunicação para que a mente religiosa não tenha acesso a estes códigos do reino, porque certamente Jesus sabia e discernia em seu espírito que eles iriam manipular tudo isso em favor deles e não necessariamente em favor da extensão do reino. Então, estudando sobre isso, eu vou ministrar, como digo, uma coisa simples, mas que eu acho tão interessante nestes dias, interessante em um sentido importante, e vou falar sobre Mateus 13 a partir do versículo 24, os primeiros 2 versículos só. Amém? Você está aí? Amém. Diz assim, Jesus lhes contou outra parábola dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em seu campo. Mas, diga mas. Esse mais vai contrapor 2 ideias. Agora, esse mais é comparativo. Ele vai abrir uma bifurcação. Ele diz que um homem, o reino de Deus é semelhante a um homem que plantou uma semente. Ponto. Mas, ele vai dizer, e esse mais é interessante para mim nesta noite. Ele vai dizer, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, certo? E semeou outra semente, que ele la define como joio, no meio do trigo, e se foi. Essa é a reflexão que quero fazer com você nesta noite. E a reflexão é clara e precisa, e já vamos, não com muito rodeio, não é? Por assim dizer, não vamos dar muita volta, não é? O Senhor está plantando muitas coisas em nós estes dias. Ele está liberando muitas coisas sobre nós. Mas nós precisamos nos manter vigilantes. Essa é a palavra? Manter com os nossos olhos abertos. E aqui encaixa a palavra que temos lhe dado duro este mês, de a janela aberta. Certo? Na primeira ministração sobre janelas eu disse para você, alguém diz por aí que os olhos são a janela da alma.
por onde entram as coisas. Então nós precisamos estar apercebidos a lo que está acontecendo ao nosso redor, não necessariamente aquilo que está acontecendo, a lo que Deus está lançando. Está acompanhando? Porque diz que o reino é semelhante a um homem que lançou uma semente. Se está referindo à parábola anteriormente dita, que é a parábola do semeador. E aí nós temos, certo, el que caiu na beira do caminho, el que caiu entre pedras, el que caiu entre espinhos, e aquele que é boa terra. Mas mesmo o Senhor sembrando, tem um inimigo que semeia outra semente. A gente, aqui ele não disse o inimigo, o diabo, mas o inimigo do reino. E a gente pode entender que é o inimigo das nossas almas. Me está acompanhando? E ele planta outra semente. Então a gente precisa entender que enquanto Deus planta, há um inimigo que também planta. E a gente não pode ignorar essa verdade. Achar, não, mas Deus está liberando sementes. O trigo, ele disse no meio do trigo, estamos recebendo palavra revelada, estamos recebendo comandos, estamos nos alinhamos, certo? Comendo do cordeiro. Agora estamos nessa empleitada de levantar um altar de adoração nas nossas casas. E a gente, estamos caminhando, estamos progredindo. Mas a gente não pode ignorar que há um inimigo que quando Deus planta, ele também planta. Quando nós dormimos. Amém? E dormir, certo? Tem a ver com fechar os olhos, com baixar a guarda. Não é verdade? Com abandonar a janela. Certo? Que nós estamos liberados, certo? Noé subia na janela para se comunicar com Deus, para manter uma conexão com Deus e discernir o tempo. O profeta Adriano Victor, na quarta-feira, nos diz que a primeira tentativa dele foi na alma, porque ele liberou o corvo. O corvo foi e não voltou. Quando buscamos uma resposta, certo? Motivados pela nossa alma, a nossa petição vai, mas ela não obtém resposta. Você está aqui? Nós aprendimos isso na quarta-feira. Depois ele vai se alinhando. A principal característica de Noé é que ele não desiste, porque muitos de nós, desalinhados com a vontade de Deus, subimos a janela e liberamos um corvo, liberamos algo que nos traga um sinal, porque já não aguentamos mais a situação que estamos vivendo. Já não aguentamos o fedor da arca, certo? E já o dizemos aqui, o cheiro da arca deveria ser insuportável. Não aguentava mais Noé enclausurado tanto tempo, certo? O dilúvio durou aproximadamente 1 ano, certo? E imagina, a bicharada para lá, a senhora Noé, imagina os dias de DPM da senhora Noé aonde se metia? Subia para a janela, não é? Está entendendo? Então, mas havia uma pressão na sua alma para que Deus dissesse para ele: chegou a hora, meu filho, calma, vamos sair de tudo isso. A primeira tentativa foi na sua alma. Mas ele não desiste. Esta característica é muito importante em Noé. Noé libera o corvo. Talvez se fosse eu, liberei o corvo, não trouxe resposta, acabou-se. Não faço mais. Não, mas ele insistiu. E ele mandou a pomba. Ele ainda não está alinhado. Ele mandou a pomba. Ele está mais próximo, me está entendendo? A vontade de Deus está ficando mais clara para ele, mas ainda ele não está aprumado com a vontade de Deus. Porque ele manda a pomba, agora ele obtém uma resposta, porém não é a resposta que ele espera. Porque a pomba foi e a pomba voltou. Ela voltou. Está entendendo? Mas não trouxe resposta nenhuma. Certo? A única conclusão, o texto diz, certo, que não achando lugar onde pousar, ele retornou a ele. Mas e a porta, Senhor? Cadê a porta? Mas ele insistiu, passou um tempo, de novo subiu ao nível mais alto da arca, ela tinha 3 níveis, o primeiro, o segundo e o terceiro, certo? Abriu a janela e soltou novamente a pomba. Aí sim, a pomba trouxe um sinal de que ele estava mais perto, não é? Porque a pomba foi e voltou com um gravetinho, com uma raminha, certo? De oliveira em seu bico. Zacarias capítulo número 10, verso 1, não precisa abrir, diz que precisamos clamar por chuva no tempo da chuva. E Zacarias me revela uma cumplicidade, uma fusão entre Deus e o homem. É importante, sempre me perguntei, mas por que pedir chuva no tempo da chuva? Como que sabemos que vai chover, para quê? Porque precisa haver um alinhamento naquilo que Deus quer fazer e naquilo que o homem está entendendo. Me está entendendo? Então Noé começa a entender, certo? O texto não o diz, certo? Mas em uma conjectura acreditamos que Noé, certo? Depois que a bombinha voltou na terceira tentativa, ele começou a orar e a declarar: Senhor, é chegado o tempo de que o Senhor abra a porta. Então Noé começou a clamar para que a porta se abrisse em um tempo, para que a porta se abrisse. Está entendendo?
E a gente vê que Deus abre a porta, certo? E como já explicamos, a responsabilidade da porta não era de Noé, era de Deus. Ele abre, ele a fecha, mas a janela era a responsabilidade de Noé. Perfeito? Nós também temos dito, não é? Que a arca me revela 3 tempos: entrada, saída e permanência. Entrar, Deus te empurra para dentro e te diz: agora você está aqui, meu filho. E depois Ele mesmo te tira do processo. Mas o momento mais complicado em entender, em discernir, em aceitar, em aguentar, em um sentido de permanecer, é o tempo de permanecer. Me está acompanhando? Ontem eu dizia para o Rodrigo, a Carol, o Romário e a Angélica, certo? Que são lá, certo? O nosso protótipo de Ninho das Águias em Taquarituba, certo? Eu dizia que permanecer mais tempo daquele que planejou traz perdas, mas não traz tanta perda como que se eu sair antes. Certo? O povo de Israel, no Egito, ele ficou 430 anos. A palavra profética era de 400 anos só. Eles se passaram 30 anos no tempo. Tiveram prejuízo? Sim, porque eles ficaram, por assim dizer, 30 anos escravos que não precisavam ficar. Me está entendendo? Tiveram prejuízo. Beleza. Mas eles foram alavancados à próxima etapa. Agora, quando eu saio antes do processo, certo? Eu tenho perdas, mas eu não sou alavancado à próxima etapa. E eu sou reprovado. Então Deus vai preparar, entre aspas, outro dilúvio e outra arca, certo? Para que eu seja aprovado nessa situação que eu não fui aprovado. Porque saí antes. Alô, você está aqui? Está entendendo? Então, nesses momentos, a gente precisa tomar esse cuidado que eu lhe trago aqui. Porque Deus pode estar plantando fé. E Ele está plantando fé. Mas o inimigo da tua alma está plantando incredulidade junto. Porque essa é a nossa luta. Sim ou não? Nós cremos, mas quando vamos desenvolvendo, quando vão passando os dias, nós somos roubados na nossa fé. E a semente que começa a brotar dentro de nós é incredulidade. Está acompanhando ou não? Eu coloquei algumas coisas aqui, ó. Sementes, joio e trigo. O joio é sinônimo de dúvida. Deus nos está trazendo certeza. Não é verdade? Certeza, não, é por aqui o caminho, nós precisamos fazer desta maneira. Está me indo bem, meus filhos, sabe? Deus nos está empurrando, por assim dizer, para o caminho correto. Mas o inimigo vai trazer incerteza. Vai abrir uma encruzilhada lá na frente e nos vai colocar dúvida se é por aí que precisamos andar. Ou podemos tomar o atalho, que nos será mais fácil, que vamos pagar um preço menor. Não é? Sim ou não? Acompanhem isso ou não? Então, trigo é sinônimo de certeza. Joio é sinônimo de dúvida. O Senhor está plantando pedras de fé, certo? O profeta Adriano Victor nos tem ministrado quarta-feira que fé é. Fé não será, a fé é. Amém ou não amém? Amém. Mas a gente sai, não, é verdade, é aquilo. E já amanhã a gente há uma semente de incredulidade que volta dentro de nós. Por quê? Porque a gente se descuidou. A gente dormiu. Jesus vai dizer, certo? Parece Mateus 26 alguma coisa. Você só precisa anotar 26, 40. Vigiai e orai. Quando ele vai para o Getsemane, eles cochilaram. Eles dormiram. E Jesus disse, olha, você precisa vigiar. Quando a gente dorme, que ele tem uma frase, com certeza não é de Deus, mas é do linguagem popular, senhor todo mundo. Quando nós dormimos, o diabo trabalha. Sim ou não? Ou não? Quando nós estamos dormindo, quando nós estamos relaxados, quando achamos que estamos por sobre a carne seca, nosso inimigo trabalha. Nosso inimigo trabalha. E ele trabalha plantando estas sementes paralelas à verdade de Deus. Fé e incredulidade. Certo? Estamos sendo... Há uma semente de espiritualidade, de genuína espiritualidade germinando dentro de nós. Mas sempre há uma semente de religiosidade. Que está aí, parece que quer brotar, não é? Quando eu não sei o que fazer, eu percorro o caminho já conhecido, não é mais ou menos assim? Quando não funciona, vamos fazer o que sempre funcionou. Então, estamos sendo incentivados ao cultivo de uma genuína espiritualidade, cara. Não sei se você entende genuína, não é? De uma genuína espiritualidade, onde você precisa se relacionar com Deus, com o teu Deus. E o que acontece aqui é consequência, certo? Não é nem teu relacionamento, porque para ter relacionamento precisamos de dois, e nós temos comunhão com Deus. A gente precisa entender isso, porque o apóstolo Paulo diz que aquele que se junta com Cristo, um único Espírito com Ele é. Então a intimidade precisa me levar à comunhão, quando nós sabemos que Ele está em nós e nós estamos em Ele. Esta manhã eu acordei, certo, com uma declaração do Espírito, e ele dizia, está na hora de você proclamar as seguintes preposições, em, por e para.
Eu falei, meu Deus, Deus me está dando aula de gramática agora? Não, é tempo de proclamar as seguintes preposições: em, por e para. E no decorrer do dia, eu comecei a entender que é em Cristo, para Cristo e por Cristo. Para isso vivimos, para isso existimos. Existimos porque estamos em Ele e Ele está em nós. Estamos em Cristo e tudo o que fazemos é por Cristo e para Cristo. Não há outro. A lo melhor há outras preposições, mas essas são as prioridades. Nós estamos aqui para que necessariamente nos vá bem, mas estamos aqui para agradar o coração de Deus, para entender o seu propósito, e aqueles que foram chamados conforme a seu propósito, certamente todas as coisas les ajudam para bem. Amém ou não amém? Nós não estamos aqui para solucionar problemas existenciais. A gente precisa, não, é que tem um problema. Nós não estamos aqui porque a solução de nossos problemas existenciais, ele vai ser corrigido, ele vai ser sarado quando a manifestação do Cristo que carregamos dentro de nós seja plena naquela área nas nossas vidas. Por isso que não fazemos campanha. Está entendendo? Por isso que não cultivamos um evangelho almático, mas cultivamos uma genuína espiritualidade. Nos custa, é difícil, por quê? Porque crescemos na religiosidade. Sim ou não? Não te custa? A mim me custa. A mim me custa. Entender que é uma genuína espiritualidade e aquilo certo que a Bíblia ensina, certo lá em Isaías 37, o primeiro ano você come de lo que cresce espontaneamente, no segundo ano da mesma maneira, mas no terceiro ano eu preciso ralar, eu preciso suar, eu preciso arrumar ferramentas, porque eu preciso trabalhar a terra, porque a semente que eu plantar, daquela que eu plantar eu vou comer. Você acompanhando nisso? Como diz já há vários anos, certo, a Josi, o tempo das quentinhas, das marmitas acabou, cara. Agora o Senhor nos dá uma cesta básica, certo, e uma cesta básica recheada dessa da melhor empresa. E cada um de nós precisa fazer a nossa comida. Porque senão nós vamos passar fome, cara. Está entendendo? Então ele nos chama uma genuína espiritualidade, porém nós somos induzidos, nós somos manipulados, não é verdade, a cair no caminho da religiosidade, certo? Deus está plantando, certo, sementes genuínas de louvor, ação de graça, adoração, mas também as sementes de murmuração na nossa vida. É o joio crescendo e cresce junto. A Bíblia diz que cresce junto, cara. Você está entendendo? Então, quando estamos vivendo um universo de genuína adoração, de repente acontecem coisas e somos induzidos a murmurar. Sim ou não? Querido, alguém já disse por aí que a murmuração é a profecia do capeta. Me escutou, certo? Quando nós murmuramos, nós estamos profetizando coisas, emprestamos a nossa boca para o inimigo, lembrando que a nossa boca repete o que nossa mente crê. Está acompanhando ou não? Então entramos lá, que a vida, que a crise, que o Brasil, que aquelas coisas. Queridos, olha, eu não sei você, mas eu estou otimista em Deus. Não é o que está acontecendo na nação. Há um monte de gente preocupada, certo? Que se o Temer era satanista, se não é o Temer, se era, e agora o Malafaia, e agora o outro deputado, como é o Feliciano, e o outro não sei das quantas. Querido, olha, a minha confiança está no Senhor. Amém. Me está entendendo? Eu não acredito nos governos humanos, cara. Eu acredito nos homens posicionados na esfera de governo, na esfera política, certo? Ontem, em meio à adoração em Taquarituba, Deus nos levou a profetizar em meio à adoração. E o Senhor disse que por um tempo as águas do mar se mantiveram calmas, como quando se prepara um tsunami, porque Deus vai trazer um tsunami sobre a nação brasileira. Não físico, não para matar a gente, mas para erradicar aquilo que se levantou nesta nação. Amém. E o Senhor diz em meio à adoração que assim como Ele fez no Egito, Ele vai fazer no Brasil. Por um, Ele vai confrontar os deuses desta terra. Um por um, Ele disse ontem. Um por um. Ele disse, eu farei de novo como fez no Egito. Ele disse assim, eu vou confrontar os deuses desta nação, um por um. Me está entendendo? E foi maravilhoso, nós tivemos 1h30 de adoração lá. Certo? Em Taquarituba, 1h30 de adoração, e todo mundo fluindo, o Pablo fluindo, cantando cântico espontâneo, e nós declarando, profetizando, declarando que é chegado o tempo que os Josés apareçam, cara. Pode ter um faraó sentado no governo, mas precisa ter um José para mudar não só a história do Egito, mas das nações da terra. Então é Temer, é fulano. Sabe o que você precisa entender? Este é um governo de transição, então você não precisa se prender a lo que os caras vão fazer necessariamente.
O Senhor nos está dando uma folga, diga uma folga. Uma folga. Como igreja, me está entendendo? Não como ninho das águias, como igreja, me está entendendo? Porque nós precisamos nos preparar para 2018. Ele nos está dando uma folga, Ele está dizendo, ah, beleza, mas Deus, está entendendo o que eu quero dizer? Então está na hora de Deus levantar São José. Está na hora de Deus levantar os Daniel. Está na hora, certo? Nós orávamos ontem para que as mulheres desses caras se convertam, cara. Para que as filhas, sabe? Deus nos levou a profetizar que haja salvação nas esposas desses caras que estão aí, e nas filhas desses caras, para que Deus as use como usou Esther. Me está entendendo? Também os caras não querem nada com Deus, mas Deus usou uma arma secreta, cara. Está na hora de aparecer as Esther, está na hora de aparecer os Mardoqueus. Nós não precisamos de um cara certinho sentado na cadeira de governo. Nós precisamos de uma igreja alinhada, cara. É disso que nós precisamos. É disso que nós precisamos. Querido, a pessoa diz assim, não, mas há uma especulação na internet, não, que o cara é maçom, que o cara é satânico. E quem não foi? Não é? Aqui temos aqui nosso amigo Caio. Quem não foi, Caio? Não é? Fernando Collor metia as macumbeiras dentro, pelo que eu sei. Sim ou não? Quem foi? Quem foi melhor que os que estão hoje lá? Quem foi? Quem foi? Todos serviam os deuses paganos, ou não? Estou falando do Brasil, sim ou não? E agora nós estamos preocupados que o cara seja maçom, que o cara seja satânico. Está na hora de nós nos levantar como igreja. Esse é o posicionamento claro. Está na hora de os filhos do Senhor se levantarem. E o Senhor disse ontem que nós não estamos sozinhos. Em meio à oração ele diz, não, vocês não estão sozinhos. Eu levantei intercessão nos 5 continentes pelo Brasil. Então o Senhor disse, a gente orando por vocês. E ele disse assim, não esqueçam que o fuso horário é diferente. Ele disse assim, então enquanto vocês dormem, a gente orando do outro lado do mundo. Cara, fomos surpreendidos pela palavra profética ontem. Você está entendendo? Então eu quero lhe dizer que nós não estamos aqui para dizer ou não dizer, nós estamos aqui para nos alinhar com a vontade do Senhor. Porque se o Senhor não edificar esta nação, em vão trabalham os edificadores. Se o Senhor não guardar esta nação, em vão vigiam os sentinelas sobre o muro. É o que diz o Salmo 127. Então vamos crer em quem daria? Vamos crer em Deus, cara. Vamos crer em seu reino, vamos crer na sua cultura. Vamos crer que esta transição é para bem, não é para mal. Me estão entendendo? É uma transição. E em uma transição, querido, em toda transição, você pode ver a transição de Êxodo 12, a transição de Atos 27. No naufrágio do apóstolo Paulo, ele levanta uma voz profética, uma voz apostólica para conduzir as coisas. Amém, querido? Ah, mas as coisas estão subindo. Sabe que as coisas estão subindo. Mas eu não confio nisso. A minha economia não é dizer, vamos estabelecer uma moeda aqui, a moeda do reino, não é? A minha economia é a moeda do reino. Ah, Dario, mas quando eu pago aqui, cara, a moeda é real, é dólar, não é reino. Sim, mas observe o que eu vou lhe dizer, observe aqui. E aqui vou chamar a sua atenção, não a sua atenção, mas que você observe algo. Cada vez que nós praticamos a generosidade para o Senhor, expressa em dízimo, oferta e primícia, cada vez nós damos para Ele real. Sim ou não? Sim. Às vezes cai nos dólares, glória a Deus. Louvado seja o Eterno. Está entendendo? Mas nós damos real. Mas o que sube a Deus é uma moeda espiritual. Amém. Sim ou não? Sim. Porque Deus não tem um banco lá, Ele não tem Banco do Brasil lá, Ele não tem Caixa Econômica Federal, sim ou não, vai? Então quando eu trago meu dízimo, que expressa a obediência, quando eu trago minha oferta, que expressa a generosidade, certo? Para não bater na mesa, certo? E quando eu trago minha primícia, certo? Agradecendo a Deus porque Ele foi comigo o mês passado, e eu estou liberando uma palavra profética que Ele continuará comigo este mês que se inicia, não sobe real para Ele. Ele não disse, não, beleza, ele não tem lá o manteiga, agora não é o manteiga, não é? Já foi o manteiga. Ele não tem ministro da Fazenda. Agora não tem o Henrique Meirelles, ele disse, não, contabiliza aí, certo? Não. Lo que sobe, certo, é um valor, me ajudem os administradores, um título de capitalização espiritual. Não, sim ou não? Sim, é um título de capitalização espiritual. Isso é o que sube a Deus. Não sube dinheiro, não sube recurso.
Sabe, e isso chega, certo? Quando você expressa adoração, chega no trono. Quando você entrega sua oferta, sobe generosidade e ação de graça ao Eterno, certo? E vai subindo. Aí Deus disse, agora eu vou liberar para eles. Quando Ele libera de lá, Ele libera um dinheiro do céu. Sim ou não? Ele libera recursos espirituais, Ele não libera dinheiro. Mas quando passa a atmosfera, a estratosfera, todas essas esferas, o que cai em seu corpo é real. Ou não? Sim, Deus move o coração de um e te oferta. Deus move, certo? Entenda muito bem. O coração de teu chefe, de teu patrão, e te aumenta o salário. Sei lá, mas cai em seu colo, certo? Um recurso em real, em dólar, em euro, na moeda que seja, sim ou não? Me está entendendo? Mas o que você ofereceu ao Senhor foi, Ele recebeu um título de capitalização espiritual. Ele não recebeu dinheiro. Então, lhe incentivo a um tempo da crise se manter fiel a Ele, cara. Ai, que se dou ao Senhor não vou pagar as contas. Cara, se tu não dar aí que tu não paga as contas. E não é maldição, me está entendendo? Não é maldição, é AG1. Enquanto eu cuido da minha casa e me esqueço daquilo que Deus me pediu, certo? Eu como e não fico farto. Eu me aqueço e passo frio, certo? E sou tomado por um espírito de insatisfação. Nada rinde, nada alcança. Parece que meu salário eu coloco num saquetel furado e nada rinde. É verdade, é assim mesmo. Me está entendendo? Porque nós não dependemos disso aí. Agora, isso não é ser anarquista. Isso é ser realista. Amém. Alô? Você está aqui? Está entendendo? Então não se deixe seduzir. Ah, que o dólar desceu, que o dólar subiu. Cara, nós não temos investimento em dólar. Ah, claro, mas tudo sobe, claro, porque o transporte, a gasolina, a farinha, tudo é cotado dessa maneira. Sim, mas nós somos cidadãos do céu, cara. Não sei se você me está entendendo. E não é uma anarquia. Então você diz, não, mas essa crise me está pegando. Cara, se segura aí. Que se você tem plantado semente, dessa semente você vai colher. Amém. É de Deus isso. Amém. Amém. Por isso o apóstolo Paulo disse que ele dá pão àquele que tem fome e semente ao que semeia. Então, cara, não me posso comer a semente que está plantada. Não me la posso comer, porque ele dá pão e semente. Amém. Beleza, então ele vai plantando essas coisas. Deus está trazendo uma semente de verdade, mas ele planta engano. Certo? Ele está trazendo uma semente de mente de Cristo, mas nós continuamos com uma mente arcaica, continuamos com uma mente atrasada, continuamos lá, certo? Com nossos paradigmas, com nossos conceitos, com nossas ideinhas que não conduzem a nada. Está acompanhando ou não? Esse é o joio. Ele traz visão, mas nós continuamos como cego na beira do caminho. Deus está dizendo, faz para aqui. Te estou abrindo os olhos, enxerga, mas nós insistimos. Certo? Não largar a capa. Que é a pregação antiga, não é? O cego largou a capa porque ele estava dizendo, eu não volto mais para a beira do caminho. Não volto mais. Era o estigma que ele marcava, carregava, era a marca que ele trazia. Certo? Ele era identificado como um mendigo pela capa que trazia. Quando ele la larga, ele disse, eu nunca mais volto para a beira do caminho. Por isso que Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Não, entenda, Jesus é um cara de códigos, entenda muito bem, diga isso comigo. Jesus, como se dizia, manipulava códigos secretos. Diga assim. Assisti um filme que você me recomendou, meu filho. Aquele lá da máquina para os códigos. Isso, um jogo de imitação. Só não gostei do final, cara. Só não gostei do final, cara. Pô, o cara marginalizado pela sua opção sexual, claro, lá atrás, mas não gostei do final, cara. Muito bom, cara. Então, é mais ou menos isso. Jesus mexia com códigos. Com código. Então, quando ele pergunta, queridos, ele não está perguntando o que ele está perguntando. Há um código. É isso, criptografado, certo? Então ele diz, o que queres que eu te faça? É nessa criptografia, olha você agora, é nessa criptografia da coisa, igual que no celular, agora está no celular, é isso. Certo? Ele está dizendo, tu está seguro disso? Tu abandonou a beira do caminho, tu largou a tua capa, certo? Tu diz lá que eu sou aquele que retém aquilo que você precisa. Você está certo disso, meu filho? Igual que o Silvio Santos. E ele disse, sim, eu quero. Por quê? Porque ele nunca mais voltaria para a beira do caminho. Ele sairia, certo, de uma vida de irresponsável para se tornar responsável. Certamente Deus tinha uma mulher para encontrar-se com o cego Bartimeu, o filho de Timeu, certo? Encontrar-se e estabelecer uma família. E ele não seria mais mendigo, ele não seria mais pedinte, mas agora ele seria o sacerdote da sua casa, ele seria o responsável pela sua família. Então Jesus lhe disse, está certo disso? Você quer que eu libere sobre você?
Porque a minha liberação sobre você, e com todos é assim, querido, toda a liberação de Deus muda radicalmente a nossa vida. Não é que uma muda um pouquinho. Não. A primeira revelação do Cristo, quando Ele se apareceu no nosso caminho, Ele nos virou 180 graus, cara. Não 360. 180 graus, e agora nós não vamos mais em direção para onde nós íamos. Agora nós vamos em direção ao reino de Deus, à verdade de Deus, ao Cristo e a tudo mais isso que Ele nos ofereceu com sua morte e ressurreição. Você está acompanhando? Então, querido, a gente precisa entender que Deus nos está trazendo visão. Não é dias para voltar atrás, queridos. Já viu? Há um exercício, não sei, vocês que fazem academia ou praticam algumas coisas, que coloca aqui e o cara vai num elástico e o cara vai assim, já viu? Já viu? O cara faz força ainda. No outro dia eu vi na praça, coloca um peso ainda aqui na barriga e vai carregando e o cara vai. E depois, que beleza. Querido, nós não podemos fazer esse exercício espiritual. Nós não podemos. Você está entendendo? A gente não pode recuar. Você tem que entender, olha, que o recuo é permitido quando nós vamos avançar mais adiante. Quando nós estamos recuando, mas para dar impulso. Agora, você precisa entender que há momentos que a paralisação é recuo. Estão acompanhando? Não, estou esperando aqui, mas quando não é o tempo de parar, e você para, você diz, mas não recuei. Mas no mundo do Espírito, paralisação antes do tempo é recuo. Está acompanhando ou não? Deus te está abrindo os olhos, querido. Deus te está dando visão. Deus te está dando visão, querido. E observe, por muito tempo eu disse, entenda bem o que eu vou dizer. Não é que não é, mas eu não me posso comparar com um mais fraco. Amém? Está entendendo? Mas para eu saber o que Deus está lançando dentro de mim, dá uma conversadinha com esse mais fraco um dia. Não todos os dias, não para pisar nele, mas para dar-se conta do nível daquilo que Deus está lançando na sua vida. Me está acompanhando? Eu não posso fazer a minha plataforma em cima, chamémoslo assim, do irmãozinho lá, da igreja tradicional, e tudo aí é covardia, me está entendendo? Mas de tempo em tempo, vai! Não para criticar, mas para dar valor àquilo que Deus tem lançado na sua vida. Me está entendendo? Porque quando a gente está sobre uma plataforma e sobre uma realidade, a gente pensa que só isso, e que é assim mesmo. Não, vá um dia, por assim dizer, para a favela, para você ver quanto Deus te tem prosperado, cara. Vá para a necessidade, vá um dia, junta dinheiro, vá para Moçambique e anda com a Roberta nessas aldeias para você ver quanto Deus te tem dado. Cara. Me está entendendo? Porque Deus nos está abrindo a visão. Está acompanhando? Mas nós não podemos recuar, nós não podemos voltar atrás. Certo? Estamos aprendendo, há uma semente em nós cantamos isso, que estamos sendo guiados pela voz do Espírito. Mas o inimigo planta uma surdez espiritual. Então a gente escuta, igual que os fariseus. Tem ouvidos, mas não ouvimos. Parece que nada acontece. Está entendendo? Outra coisa que surge quando estamos sendo, Deus está plantando em nós a semente da sua voz. Surge a voz da alma. Sim ou não? Será que é de Deus? Mas isso nunca aconteceu comigo. Eu nunca fiz isso. Olha por onde Deus me está levando. É uma realidade totalmente diferente. Pois é, pelo caminho que vais passar, nunca antes passaste. As coisas se foram, as coisas velhas se foram, cara. As coisas velhas se foram. A gente precisa parar de ser refém das coisas velhas, cara. Dos sentimentos velhos. Eu já disse, quando ministrei sobre a janela, o Josué para mim, na atitude de mandar 2 espiões e não 12, ele é o cara para mim. Esse princípio é de muita valia para mim. Sabe por quê? Porque ele não descartou, ele não ficou preso ao fracasso e à frustração dos primeiros 12 espias. Ele não ficou preso. Ele disse, não deu certo, foram 10, Moisés enviou 12, mas agora eu preciso repetir a estratégia, mas não funcionou lá atrás. Então para quê? Enviamos muita gente. Ele chegou à conclusão, enviamos muita gente. Então se 2 só concordaram, para que enviar 12? Eu vou enviar só 2. Está acompanhando? Porque ele enviou só 2. E os 2 funcionaram. Está acompanhando? Então muitas vezes a gente tem tentativas no passado e elas se transformam em fantasmas no meu presente. Não faz isso não, porque não vai dar certo, não vai funcionar. Lembra do teu passado. Cristo, queridos, quem está em Cristo nova criatura é. As coisas velhas passaram. Talvez se no passado não deu certo, certamente não deu certo, porque você não estava com Cristo, porque você não tinha um nível de revelação que você tem hoje, porque o que você está ouvindo hoje, não só aqui nesta casa, o que o Senhor está ecoando é diferente a de 10 anos atrás. Então não viva preso no passado. Não viva preso nas suas frustrações, em seus fracassos, e nas suas irrealizações. Adapte a estratégia para o tempo presente. Não deixe que a voz da alma te engane.
Não deixe que quando Deus diz sim, a voz da alma diga, não, mas não é bem assim. Certo? Porque essa é a alma, não é? Ah, não, porque Deus... Não, mas não é bem assim. Ele está pregando, mas ele não conhece minha realidade. Ele não sabe no que eu passo. Você também não sabe no que eu passo? Está entendendo? Deus está plantando uma semente de serviço, nos está chamando a servir. É algo que nós precisamos recuperar no corpo de Cristo, não só nesta casa. Nós precisamos servir. Nós fomos chamados para servir. Me está entendendo? Servir em todas as dimensões que o serviço toca. Se queremos transformar o mundo e anunciar o reino de Deus, nós precisamos servir ao mundo. Está entendendo? Não queira ser famoso, queira ser grande. Os famosos quebram princípios. Madonna ficou famosa porque falava de sexo, porque fazia isso e aquilo. Ela ficou famosa. Mas Madre Teresa de Calcutá, e aqui não está em jogo a teologia que ela praticou, ela marcou a sua humanidade, não porque quis ser famosa. Essa mulher foi grande. Sabe por quê? Por seu serviço. Porque serviu aos pobres. Me está entendendo? Então nós precisamos, o serviço não é de diácono, me está entendendo? Não sei se você me entende. O serviço dos filhos de Deus, que querem manifestar o reino sobre a face da terra. Podemos servir de muitas maneiras, de muitas formas. Podemos servir. Então nós precisamos, Deus está plantando uma semente de serviço nas nossas vidas. Talvez comece arrumando uma cadeira, mas isto pode terminar administrando uma ONG, certo? Não sei, capitalizando ou fazendo conexões para que coisas que temos aqui cheguem para aqueles que não têm. Não sei. Mas nós precisamos nos dispor ao serviço. O que engrandece o nome de Deus. E qualquer homem, não vou dizer que é homem de Deus. O que engrandece o homem não é o trabalho, é o serviço. São duas coisas diferentes, me está entendendo? A sociologia define serviço e trabalho de maneiras diferentes, não são a mesma coisa. Então, mas nós queremos a comodidade. O controle remoto gera uma mentalidade em nós. Eu tenho tudo ao acesso da minha mão. Todo o controle aqui, me está entendendo? Isso vocês dizem, não, mas isso é facilidade. Sim, é avanço de tecnologia, mas isso gera uma comodidade em mim. Certo? As fotos que tiramos hoje, certo? Que não precisamos levar para nenhum lugar, certo? Para revelar, isso gera comodidade em mim. Gera avanço, mas gera comodidade. Queridos, olha, hoje você vai ao supermercado e você compra leite pausterizada, é assim? Isso mesmo, certo? Lá que devemos isso ao pastel, não é? Isso, e você la compra em uma caixinha. Antigamente, seu avô, talvez seu tataravô, levantava 4:30 da manhã, certo? Com um banquinho lá, redondinho, só com um pauzinho no meio, sim ou não? Certo? E ele se sentava aqui, certo? Limpava, certo? Não se escandalize comigo, a teta da vaca, certo? E ele tchan, 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 tchan. Sim ou não? E não tinha um caneco destes de vidro, ele tinha um caneco, certo, de ferro enlosado com uma louça e ele tomava um leitinho quente ao pé da vaca, sim ou não? Sim. Por isso que quando Deus disse, eu vou meter vocês em uma terra que flui leite e mel, não era uma terra jajaja. Não era uma terra que ia brotar leite, não. Eu disse, para leite, você vai ter que levantar cedo, vai ter que cuidar das vacas, porque aquela terra vai produzir leite e mel, vai produzir leite quando vocês cuidem da vaca. Agora eu não sei você, mas eu sou de uma terra, certo, venho de uma família, certo, que apicultores, que cultivava abelhas. Cara, dá trampo. Dá trampo, cara. Tem que fazer uma fumacinha, certo? Minha avó, certo, com perdão da palavra, não se escandalize, pegava, certo, o cocô do cavalo, fazia umas fumacinhas e ficava, certo, com uma coisinha, não é, Rodrigo Filho? Assim, jogava, certo, pela porta da colmeia e as abelhas saíam e se colocava uma roupa grossa e tudo, porque as abelhas vão te fazer chupete, cara, vão te morder até não querer mais. Entram por aqui, entram, imagina. Então quando ele disse, olha, eu vou te colocar numa terra que flui leite e mel, ele não está dizendo que não haveria serviço. Ele não disse assim, que vai carregar tudo de graça. Não. Para ter leite, levanta cedo, corta o mato para a vaca, certo? Para ter mel, você precisa trabalhar, meu caro. Está entendendo? Deus está plantando uma semente de serviço, cara. E eu estou aqui para lhe servir. Você está aqui para me servir, você está aqui para servir seu irmão. Nós estamos aqui como igreja para servir a comunidade. Nós estamos para isso. Amém, querido? Nós precisamos gerar isso. Eu não sei como isso precisa acontecer, mas nós precisamos romper o caçulo, cara. A borboleta precisa mostrar as suas asas, nós precisamos voar. Eu não sei como vai acontecer isso, mas eu clamo todas as vezes. Eu digo, o Senhor precisa romper a bolha. Nós precisamos tocar a comunidade de alguma maneira, cara. E talvez seja você diz, não, é que eu não sei o que eu faço. Talvez você seja o nosso agente que vai tocar a comunidade, cara. Você está entendendo?
Então Deus está plantando uma semente de serviço, mas nós estamos cômodos, nós não queremos abandonar, certo, a nossa zona de conforto. Deus está trazendo essência, Deus está priorizando a essência. Nós não priorizamos aquele que canta melhor, aquele que fala mais em língua, não, porque estamos preocupados na essência. A preocupação destes dias não é altura, a preocupação destes dias é estatura, a estatura de um varão perfeito. Não precisamos ter a altura de Saul. Saul era grandão, sobrepassava todos os moços dos ombros para cima, só tinha altura, mas não tinha estatura. Mas o pequeno Davi, aquele que cuidava das ovelhas, aquele que tinha vencido o urso e o leão, esse tinha estatura. Ele carregava o Deus de Israel dentro dele. Me está entendendo? Por isso que quando ele viu o gigante anãozinho, eu vou comer esse gigante como pão, cara. Por quê? Porque ele sabia que ele não tinha altura, era pequenininho, mas ele tinha estatura. A altura é medida pela aparência, a estatura é medida por aquilo que você carrega dentro de você. Então Deus nos está dizendo, é essência, meus filhos, é essência, mas nós continuamos com a aparência, não é? Ele está dizendo, é tempo de profundidade, mas nós insistimos em caminhar por um caminho de mediocridade. Ele está dizendo, é chegado o tempo, certo, de colaborar, de cooperar, mas nós continuamos consumindo. E aqui eu quero soltar uma palavra para você. É chegado o tempo nesta casa que avancemos de discípulo a colaborador. Amém. Amém? Me está acompanhando? Os dois são discípulos, mas o discípulo só caminha junto. Só usufrui desse o discipulador do lado, porque discipulado é caminhar junto. E vai aprendendo e tudo mais. Mas o apóstolo Paulo, ele disse que ele não tinha só discípulos, ele tinha colaboradores. Colaborador é gente que trabalha junto. Labor, trabalho, labuta, do latim. Está acompanhando? Nós precisamos transicionar a ser colaboradores de Cristo, colaboradores desta casa, me está entendendo? Não só a caminhar junto, mas estar dispostos a pagar o mesmo preço junto. E isto não se está referindo necessariamente a recursos financeiros, mas a pagar o mesmo preço juntos. Me está acompanhando? E Deus está dizendo, abandone o consumo, meu filho. A igreja não é supermercado, a igreja não é McDonald's. Você não vem aqui para comer uma comida ruim, certo? Pagar caro e depois pegar um brinquedinho para se entreter. Não, Deus está dizendo, é profundidade. Avancemos de uma visão de consumo a colaboradores. Deus está plantando sementes de responsabilidade, mas nós insistimos em trilhar um caminho de irresponsabilidade. Deus está dizendo, é tempo de que se tornem mais dependentes de mim. Mas nós continuamos a querer viver a nossa própria vida e nos tornar independentes de Deus. Aquilo que já escutou de mim, não é? A frase que Dom Pedro proclamou, certo? A qual ele diz, independência ou morte. E na vida espiritual, você precisa parafraseá-la e entendê-la. Que na vida espiritual, independência é morte. Quem se independiza de Deus, ele vai morrer, ele vai secar. Me está entendendo? E Deus está dizendo, vocês precisam ser dependentes de mim. Mas a gente insiste em percorrer um caminho de independência. Me está entendendo? Deus está plantando sobre nós, e com isso eu vou terminar, uma semente de humildade. Mas nós continuamos achando que somos os bambambam da coisa. Eu tenho descoberto, eu vou fazer 50 anos este ano, estou ficando velho. Meu filho falou, você vai fazer 50, pai, mas ainda joga bola, você é tão bem legal. Meu filho, o Pablo, está entendendo? Não, mas é a verdade, não deixa de ser uma verdade. Não me senti ofendido por meu filho. Senão que eu tenho certa idade e posso fazer coisas. Nem parece, né, pai, que você vai fazer 50. Nem parece, mas porque você é um velhinho que joga bola, ele disse para mim. Você está entendendo? Mas captura isso aqui. E no decorrer de meus anos eu me tenho dado conta, não é? Que entre mais eu me levanto, mais cabeçada eu dou. Assim, falando de humildade e orgulho, da arrogância. Mas cada vez que eu vou mais para baixo, o Senhor me levanta. É Pedro lá, humilhar os pois, baixou a poderosa mão do Senhor, para que ele tenha poder. Não é uma equação, eu me humilho, ele me exalta. Não, ele diz assim, humilhar os pois, baixou a poderosa, potente mão do Senhor, para que no tempo dele, ele você exalta. Em pequenas e grandes coisas, querido. Em pequenas e grandes coisas. De repente vocês dizem, é que na minha casa eu não sou reconhecido. Então, vamos para baixo, como dizia o pastor Wagner. O caminho da exaltação é da humilhação. É um paradoxo na Bíblia. Para eu ser grande, preciso diminuir. Para eu alcançar humildade, e o profeta Vitor já nos pregou sobre humildade há 2 anos atrás, eu preciso me inclinar, me sujeitar a coisas.
Me está entendendo? Não, mas que não é bem assim. Mas há coisas que são um exercício espiritual para a nossa vida. Amém? O apóstolo Pedro vai dizer, se quando eu cometo pecado e por esse pecado eu sou penalizado, que glória é nisso? Mas quando eu não cometo a transgressão, mas sou penalizado, como que se tivesse cometido a transgressão, em isto a manifestação de justiça e de glória, porque isso glorifica a Deus. Esse exercício é muito difícil, gente. Muito difícil. Mas sabe, isso me ajudou demais. Essa palavra veio em um momento quando eu já não aguentava mais, certo? A perseguição lá do outro lado. Eu já queria arregaçar as mangas e o Vitão dizia, não, pai, você tem que... A vezes ele me veia, assim, ele foi para o Chile, eu lembro ainda de uma conversa que nós tivemos lá no ônibus, não sei se ele lembra, certo? E estava vindo o Vinícius para cá, e eu falei, pai, cara, de novo, eu não aguento mais isso. E aí Deus me trouxe esse texto. E ele me fez entender, não é? Que o combustível que me tinha feito caminhar até esses dias é porque de alguma maneira, mesmo não entendendo e muitas vezes me revoltando com isso, eu estava sofrendo o preço da injustiça. E Deus disse, fica frio, meu filho. A injustiça te dá combustível. Você acha que você chegou na Espanha, que você chegou aqui, você chegou lá, por quê? Porque essa injustiça gerou combustível em você. Gerou glória minha e justiça minha para você doar. Cara, quando eu entendi isso, fale mal de mim. Continua a falar. É difícil, gente. É muito difícil. Mas é um exercício. A vida espiritual é um exercício. Então, nesta noite, queridos, eu quero alertar sobre isso. Mantenha-se vigilante. Não brinque com isso da janela aberta. Deus não dá ponto sinal, querido. Não dá ponto sinal. E nesta casa, não. E não é porque nós somos bons, cara. Não é por isso. Mas não ignore coisas. Lembre-se, eu disse aquele dia, a salvação, proteção, provisão está onde está o sangue e todos reunidos, baixo a mesma casa. E aí você aplique casa da maneira que você quiser. Como você conhece, casa sua vida, casa sua família, casa a igreja. Mas quando há sangue, não é? Isso se repite em Éxodo 12 e se repite em Josué 2. Não é? Um cordão vermelho na janela, sangue nas portas e na janela. E a instrução é categórica. O Senhor disse a Moisés, todos aqueles que estiverem dentro da casa serão poupados quando o anjo da morte passar. Os espiões dizem para Raabe, todos os que estiverem dentro da tua casa, nós os trataremos com bondade, por assim dizer. Mas se eles estiverem fora da casa, eles morrerão com o restante do povo. Está entendendo? Então há coisas que você precisa discernir. Que são comandos para a casa. E que são comandos que você pode, entre aspas, se dar o luxo de não fazer. Você está entendendo ou não? Eu sei que isso é dificilíssimo. Mas a gente precisa entender isso. Porque de repente a gente pode incurrir em algo que era para estar coberto. E depois levar chumbo e não sabe por quê. Você está entendendo? Deus é categórico. Há coisas que nós precisamos estar juntos. Há batalha, certo? Há um valiente de Davi, que ele sozinho defendeu um campo de lentilha sozinho. Semá parece que se chama. Não sei como, não me lembro agora. Mas um cara que lutou tanto, cara, que a espada se recolou a mão. De tanto que ele lutou por um campo de lentilha. Ele disse, não, a minha colheita eles não levam, cara. Mas há outras coisas. Há outras batalhas. Não é? Que a gente precisa do corpo. Você está entendendo? Aquilo que eu lhe disse para você, certo? Depois que eu fui a ver um Mowgli. A força da eucateia está no lobo. E a força do lobo está na eucateia. Certo? Eu parafraseei o texto e eu disse, certo? A força do corpo está nos filhos. E a força dos filhos está no corpo. Amém. Você está entendendo? Eu preciso de você. Você precisa de mim. Eu preciso do Fernando. Há lutas que o Fernando vai ter que enfrentar sozinho. Não é? Tirar-se lá do paraquedas e ele vai sozinho. Sozinho. Mas a outra é que nós precisamos estar juntos. Você está entendendo? Então a gente precisa discernir isso. Há batalhas, querido, que você vai defender seu campo de lentilha sozinho. Você vai entrar igual que o Sansão. Você vai pegar a raposa, vai amarrar o rabo dela e você vai defender sozinho. Mas há outras que Deus vai levantar 318 homens de teu lado para batalhar junto de teu lado. Vai levantar 300 homens como levantou a Gedeon para lutar de teu lado. Me está entendendo? Vai levantar uma Débora, certo? E um Baraque, não é? Certo? Com um exército. Para quê? Para que vamos juntos à batalha. Mas você precisa discernir. Quando eu estou sozinho,
Quando é a luta pessoal e quando é a luta coletiva. Você precisa ser ativado nessa revelação nestes dias. Porque eu vejo muitos de vocês defendendo o campo de lentilha, por assim dizer, sozinho. Mas é a oportunidade para todos nós estar lutando de teu lado. Mas você está lutando sozinho. Está acompanhando? Debaixo do sangue. E na casa, a proteção, a livramento, a provisão, a comando, a estratégia. Amém? Está entendendo? Então você precisa discernir. Que é casa, ninho das águias, família, coletivo e que é sozinho. Guarda esse exemplo. A quarta-feira eu posso trazer o endereço do homem que defendeu o campo de lentilha sozinho. Sozinho. Mas há um monte de exemplos. Onde precisamos de alguém do nosso lado. De alguém para triunfar, para vencer. Amém? Fique de pé em nome de Jesus, por favor. Vamos orar. Oh, Senhor. Qual é a estratégia, queridos? O apóstolo Paulo disse aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 8, certo? Que há uma coisa por fora e há uma coisa por dentro. Amém? Ele diz, ele colocou, certo, a sua glória por dentro em um vaso de barro que não tem aparência por fora. E ele diz, atribulados por fora, mas não angustiados por dentro. Então, qual é a estratégia para esta palavra? Deixe o joio crescer, mas que ele cresça do lado de fora. Porque o trigo precisa crescer do lado de dentro. Está entendendo? Não temos como cortar isso. Haverá murmuração ao nosso redor, mas eu não posso deixar que ele alcance meu interior. Me está entendendo? Haverá incredulidade. A incredulidade não vai ir embora. Tudo isto, a arrogância, o orgulho, a incredulidade, tudo isso que eu falei aqui, vou repeti-lo assim, para que você entenda. Não vou repetir coisa nenhuma. Não vou perder tempo, não é? Mas você sabe, tudo o que é trigo vai crescer em seu espírito, em seu homem interior. Tudo o que é joio, cara, precisa crescer fora. Você pode vê-lo, mas diz, disso eu não como. Está entendendo? A incredulidade, pô, você pode ouvi-la, mas você diz, olha, eu tenho filtros em meus ouvidos e eu vou adorar o Senhor, eu vou exaltar o seu nome. Pode estar difícil, cara, pô, eu estou comendo lá o último pãozinho que eu tenho, mas eu vou me alegrar no Senhor. Abacuque, me está entendendo? Pode faltar isso, pode faltar aquilo, mas vou me alegrar no Deus da minha salvação. Está mandando todo mundo embora, mas eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Me está entendendo? Então essas coisas precisam estar fora de nós. Você não pode permitir que alcancem seu interior. Não pode permitir. Não pode permitir. Esse é trabalho seu. Por isso que a janela precisa estar aberta. Por isso que a janela. Para que você respire e diga, Senhor, me ajuda. Para que você tire a mãozinha para fora e diga, olha, Senhor, é chegado o tempo, Senhor. Me tira daqui. É chegado o tempo, Senhor. Amém? Ore por filtros, por assim dizer, os que entendem. O Carlinhos, acho que entende disso, certo? Os mecânicos, por os filtros, para que te filtrem. Teus sentidos humanos precisam ter filtro. Teus olhos precisam ter filtro. Teus ouvidos, filtro. Tuas palavras precisam ter filtro. As tuas ações, teu caminhar precisa ser filtrado pelo Senhor. Porque o Senhor te está avisando. Enquanto o Senhor planta, há alguém que também planta, cara. Há alguém, não se deita em berço esplêndido. Amém, Senhor, oramos nesta noite. Oramos, Senhor, por esta palavra, Senhor, que quando o Senhor me la trouxe, eu disse, mas é simples, Senhor. Mas estou vendo que ela tem um volume, Senhor, um volume de revelação. O Senhor nos está saindo ao encontro novamente, como Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão, Senhor, com uma instrução precisa, com uma palavra precisa, Senhor. Senhor, nós não perderemos a nossa colheita. Senhor, quando eu declarava que aquele homem lutou para defender a sua colheita, eu escutava claramente a voz do Espírito me dizer, meu filho, posicione-se em meio ao campo, porque vocês não vão perder a colheita. Senhor, e nós não vamos perder a colheita. Nós não vamos perder as sementes que foram lançadas, Senhor. Nós não vamos perder aquelas que já estão brotando, aquelas que já brotaram e são plantinhas pequenas. Nem a chuva, nem a geada, Senhor, queimará aquilo que o Senhor está fazendo. Senhor, abre os nossos olhos para ver, abre nossos ouvidos para ouvir, Senhor. Senhor, nós temos onde nós cantamos e eu acredito que foi uma adoração alinhada com teu coração, Senhor. E nós dizíamos, nós te conhecemos, nós conhecemos a tua voz, nós temos acesso ao teu coração, Senhor. Senhor, é o que está expresso em 1 Samuel capítulo número 2.
o Senhor levantaria sacerdotes, o Senhor levantaria filhos maduros, conhecedores da tua mente e de teu coração, conhecedores de teus pensamentos e de tuas intenções, Pai. Senhor, e nós queremos, essa palavra está gravitacionando desde o tempo de Samuel, ela se cumpriu lá, mas nesta noite nós queremos baixar essa palavra profética, nós queremos dizer que se cumpra na nossa geração, que se cumpra na nossa casa. Nós não podemos caminhar enganados, engodados em nossos próprios pensamentos. Nós precisamos dos pensamentos do Senhor, da sua mente, Senhor, da sua mente ativada em nós e exercitada a cada minuto, a cada circunstância. Senhor, nós precisamos conhecer as intenções de teu coração. Nós precisamos reforçar em nosso interior que nós conhecemos o teu propósito, e porque lo conhecemos, fomos chamados pelo teu propósito. E aqueles que conhecem teu propósito, todas as coisas nos ajudam para bem. Nos ajudam para bem. Mesmo um fracasso será uma catapulta para nos lançar em direção a tudo aquilo que Deus tem para nós. Mesmo a perda, muitas vezes, será cooperadora, ela cooperará em abundância de riqueza espiritual sobre nossas vidas. Em um nome poderoso de Jesus, Senhor, que cada um, Senhor, tome sua porção, como nós cantamos aqui, parece uma quarta-feira, Tu és a minha herança, Tu és a minha porção, que nesta noite, Senhor, eu como pai desta casa, Senhor, eu coloco o frango à disposição, mas cada um pegue a parte que lhe corresponde. Mas que ninguém saia com fome, ninguém saia confuso, ninguém saia desorientado para enfrentar, Senhor, o que estamos enfrentando. Senhor, declaramos que confiamos no Senhor. Amém. Declaramos, Senhor, não como um slogan profético, mas o Senhor é o Senhor desta nação. Amém. Nós declaramos que estamos nas Tuas mãos, Senhor. Senhor, e nós acreditamos neste alinhamento profético que o Senhor está trazendo à igreja. Senhor, nós não nos vamos deter nos desalinhados, nós vamos procurar nos alinhar com o Senhor. Nós não vamos ficar falando do outro, nós vamos melhorar nós, por assim dizer. Nós vamos nos aplicar em nosso alinhamento como igreja. Senhor, porque o Senhor pode fazer com muitos, mas o Senhor também pode fazer com poucos. Senhor, então nós clamamos por alinhamento nas nossas vidas. Não queremos olhar nem para a esquerda nem para a direita, mas queremos nos alinhar com o Senhor, manter-nos, Senhor, vigiantes na janela aberta, Pai, conectados e comunicados com o Senhor, Pai. Senhor, oramos para que apareçam os Josés deste tempo. Onde está Luz Daniel? Onde está Luz Daniel? Onde está Luz Daniel? Que mesmo, Senhor, ouvindo o decreto, eles se posicionam contrário, porque sabem em quem tem crido, Pai. Onde estão as Esther? Onde está essa arma secreta, camuflada, Senhor? Senhor, mimetizada, que o inimigo não reconhece, porque o inimigo está esperando sempre de onde sempre vem. Senhor, mas nós clamamos por uma arma secreta. Senhor, eu clamo, Senhor, como clamei ontem, Senhor. Senhor, e agora o Espírito me faz clamar. Senhor, levante-los as crianças. Levante as crianças, Senhor. Levante eles como profetas do Senhor. Nossos pequeninos, Senhor. Nossos pequeninos, Senhor. A Tua palavra diz que da voz dos pequeninos o Senhor fortalece, Senhor. Cria a fortaleza, Senhor. Então levante nossos filhos profetas, Senhor. De onde o inimigo não espera. Mas que eles orem com uma oração intercessora pela nação. Senhor, porque eu disse ontem para o Senhor, não estamos lutando por nós, mas estamos lutando por nossos filhos, por nossos netos, por nossos tataranetos, as próximas gerações. Por eles estamos lutando. Por eles estamos lutando. Por eles estamos lutando. Então, Senhor, uma vez mais entregamos o Brasil nas Tuas mãos. O Brasil nas Tuas mãos. Senhor, eu dizia ontem que nenhuma semente sobre o Brasil se perderá. Todas as palavras proféticas que vieram do trono do Senhor não se perderão. Elas estão esperando o momento oportuno. O Senhor as guardou, as recolheu na concha da sua mão. Toda aquela palavra profética liberada sobre esta nação, o inimigo não a roubou. Chame-se dragão, chame-se serpente antiga, chame-se uma nova Cuba, chame-se como se chame. Eles não podem roubar aquilo que o Senhor nos deu. Senhor, e nós declaramos que as sementes estão guardadas, esperando um momento oportuno. Assim como em meio a toda a matança, o Senhor preservou Moisés, o Senhor preservou também estas sementes. Amém. E no momento oportuno elas vão aparecer e elas vão se manifestar em meio da nação brasileira, em meio de sua gente, em meio de seu povo. Senhor, neste tempo de transição, lembra-te dos necessitados, Senhor. Lembra-te de los que sofrem, Senhor. Lembra-te, Senhor, de los que passam fome. Lembra-te, Senhor, dos esquecidos. Lembra-te dos abandonados. Lembra-te deles. Lembra-te através de nós, Senhor. Através da nossa intercessão, através da nossa ajuda, através do nosso clamor. Lembra-te, Senhor.
Lembra-te, Senhor. Nós oramos nesta noite e clamamos pela tua verdade presente sobre as nossas vidas. Em um nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, querido. Se você trouxe seu dízimo, a sua oferta, é o momento de trazer. Amém, querido.